Olá! Saúde integral do homem é o assunto do Vitalidade que estreia agora pela TV Câmara NH, canal 16 da Claro e youtube.com/TV Câmara NH. Nosso convidado é o médico urologista Marlon Fiorentini. Tudo bom, Marlon? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder participar do programa e poder dividir um pouquinho o nosso dia a dia. Tivemos um bate-papo bem interessante em 2019, antes ainda da pandemia. Agora, né, nesse cenário de pós-pandemia, né, 5 anos depois, como está a saúde, então, dos homens? A saúde dos homens, ela segue aquela questão do tabu ainda, é uma questão cultural, não muda de uma hora para outra. Muitos homens ainda tentam evitar ou procurar problemas, como eles muitas vezes falam, e não querem procurar problema. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma parcela significativa dos homens que tem buscado um cuidado, tem buscado uma atenção e tem buscado uma saúde preventiva também. No dia a dia, no consultório, a gente começa a perceber um número significativo de pessoas, de homens, praticando atividade física, procurando cuidar do corpo, cuidar da saúde. Isso é uma coisa interessante, tem chamado a atenção. Existe uma mentalidade, na minha impressão, um pouco maior hoje sobre o culto à saúde, o culto ao corpo, né? O corpo, ele é o nosso bem maior, a gente precisa cuidar bem dele, né? Então, hoje a gente vê muitos homens realmente tentando ter um pouco mais de atenção com a sua saúde, com né, a questão corporal, não apenas estética, mas como saúde mesmo, algo muito que chama muita atenção, né? Nós temos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz a expectativa de vida da população masculina a 72,2 anos, enquanto a feminina atingiu 79,3. Daria cerca de 7 anos a mais em expectativa de vida para as mulheres do que para o público masculino. O senhor acha que esses dados refletem esse cuidado? Eu acho que sim, eu acho que a questão do cuidado à saúde, ela é um dos responsáveis, dentre tantos outros fatores, que pode ajudar a explicar um pouco essa diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. As mulheres são um pouco mais cuidadosas em relação aos seus cuidados, em relação ao próprio cuidado do corpo, cuidado da saúde. Tanto é a questão, por exemplo, estética, a gente sabe que as mulheres procuram e se importam muito mais com isso, e vem muitas vezes ligado a estética com saúde, né? Não obrigatoriamente, nem sempre estética é saúde, mas muitas vezes andam associado. Por exemplo, as pessoas sabem que para terem um corpo bonito, elas precisam fazer exercício físico, precisam ter cuidado alimentar, precisam estar com uma saúde boa. Então, se a gente for, por exemplo, avaliar o público frequentador de academias, certamente existe uma dominância feminina. O público que frequenta consultórios médicos, especialmente o ginecologista, é uma especialidade muito comum e tem uma grande quantidade de procura, né, por consultas ginecológicas. Eu sempre brinco que se a gente olhar a lista de espera para os consultórios de urologista e a lista de espera para o consultório de ginecologista, ela é muito diferente. Eu tenho colegas ginecologistas que me dizem, olha, estava 3 meses, às vezes, a consulta comigo, consultório é cheio, ginecologista, e isso não é uma realidade para os urologistas, o tempo de espera é muito menor. Então, por dados indiretos, não estatísticos, a gente vê que existe uma procura maior das mulheres pelo cuidado com a saúde, pelo cuidado estético, físico, existe uma preocupação maior. Eu acho que esse é um dos fatores. Claro, existem outras questões envolvidas também. Por exemplo, os homens tendem a fumar mais, os homens tendem a ter um comportamento mais arriscado. Tanto que o índice de mortalidade também é maior. É, né? Maior, né? Então, a mortalidade cardiovascular ela é maior nos homens, né? Porque questão assim, tanto não só exercício físico, é mais prevalente entre as mulheres,
questão de tabagismo é mais frequente entre os homens, questão de situações que podem levar a um maior risco de infarto, como uma alimentação desregrada, churrasco todo dia, uma alimentação muito descuidada é mais prevalente entre os homens. Então existem vários fatores também que podem levar a uma mortalidade maior por questões de saúde maior nos homens. E a questão de risco, os homens se arriscam mais, esportes radicais, atividades radicais. O próprio radicais, trânsito, né? Trânsito, os homens tendem a ter um comportamento um pouco mais de risco em relação às mulheres. Então, acho que é uma questão multifatorial, são vários fatores que eu acho que podem ajudar a explicar um pouco essa diferença. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Lei Estadual número 14.044, que é de 2012, que designou, então, a segunda semana aqui do mês de agosto como uma semana estadual da saúde do homem, e ela sugere a realização de debates, estudos, campanhas, né? Então, para aumentar e para conscientizar a importância do homem também cuidar da sua saúde. Nesse sentido, o doutor, quando um homem procura um consultório de um médico urologista, como é o seu caso, quais são as principais queixas, os principais medos e para que eles vão, né, buscar consulta? Eu acho a primeira coisa foi muito interessante ter essa política estadual. Eu acho que isso vem a trazer um reforço ainda maior sobre a importância da procura de cuidados em saúde pela parte do público masculino. A gente sabe que novembro é o mês em que a Política Nacional de Saúde do Homem instituiu como o mês de conscientização da saúde do homem, Novembro Azul, e achei muito, muito interessante propor um outro mês, um mês distinto, mês de agosto, também para levantar esse tipo de situações, para não ficar uma coisa atrelada só a um único momento do ano. E ao câncer de próstata, né? Diabetes. Exatamente, né? Uma coisa que não acontece num mês só no ano, tá sempre, né? Existe uma ocorrência mais contínua. Agora, em relação à questão dos motivos que levam o homem ao consultório, eles são bastante diversos, né? Existe hoje a procura pelo check-up, para fazer uma avaliação preventiva, para fazer a prevenção, né, mais conosco do câncer de próstata, mas também com outras especialidades também de prevenir doença cardiovascular, de prevenir outras situações que são também muito importantes. Esse é um dos motivos frequentes de consulta. Outros motivos são aquelas situações que começam a aparecer um pouco mais nos homens depois dos 35, 40, 45 anos, que são as queixas sexuais. As queixas sexuais, elas fazem um percentual importante dos motivos que levam o homem ao consultório urológico. A gente sabe que questões muitas vezes tabu, como a impotência sexual, elas são muitas vezes omitidas pelos homens, mas muitos homens estão preocupados, querem melhorar, querem ter uma melhor performance, uma melhor saúde nesse sentido, porque saúde sexual também é saúde. E hoje os homens enxergam isso como isso sendo saúde também e têm buscado tentar melhorar, tentar diminuir o impacto que a própria idade traz sobre as questões sexuais. Eu sempre lembro os pacientes que metade dos homens na faixa dos 50 anos tem algum grau de dificuldade sexual, ou seja, não é nada tão incomum, pelo contrário, é algo extremamente prevalente. Então, esse é um outro motivo. Outros motivos são alguns sintomas, né? Os homens após os 35, 40, 45 anos, 30% dos homens têm alguma mudança do seu padrão urinário. Por exemplo, nunca levantava à noite para urinar, agora levanta uma vez. O jato urinário costumava ser um pouquinho mais forte, agora nota que já não é mais tanto. A frequência urinária antes era mais espaçada, agora um pouco mais frequente. Então, pequenas mudanças no padrão urinário também são bastante prevalentes e levam muitos homens a fazer uma avaliação para realmente ver se a situação está bem. Diria que essas são as principais situações que a gente encontra. Claro, existem outras também, mas certamente são as mais prevalentes, as mais comuns no dia a dia. Como o senhor avalia o uso, então, já que o senhor falou de impotência sexual, né, dos
anabolizantes e também dos remédios para impotência serem usados de forma, às vezes, até indiscriminada, fora da idade ou sem o aconselhamento de um especialista. No que isso pode interferir efetivamente na saúde masculina? Tati, isso é algo muito importante. As nossas sociedades médicas, que são nossas instituições que nos representam, tanto Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essas instituições têm feito um esforço homérico para tentar realmente conscientizar as pessoas e tentar coibir o mau uso de hormônios, né? Os hormônios têm sido usados cada vez mais de uma forma irregular e hoje se conseguiu, por exemplo, hoje a gente tem uma legislação que proíbe, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de hormônios anabolizantes com finalidade estética. A gente sabe que usar hormônios, a testosterona e outros análogos, eles podem levar a uma melhor performance física e também uma melhor estética, né? A pessoa que usa esses hormônios em doses anabolizantes, que seriam doses acima daquilo que é fisiológico, elas vão ter uma hipertrofia muscular. E isso é sabido. E vai ficar mais bonito? Vai, realmente vai ficar. Mas o que hoje se sabe claramente que doses suprafisiológicas de hormônios, né, esteroides, de testosterona, enfim, que é um principal deles, doses suprafisiológicas desse hormônio, eles vão elevar o risco de mortalidade cardiovascular. Isso é claro, o risco de infarto, o risco de AVC, o risco de morte súbita, morte precoce, eles são maiores em quem utiliza hormônios de uma forma irregular em doses suprafisiológicas, que é o que a gente considera como anabolizantes ou com finalidade estética. Existe um uso correto de hormônios, né? Muitos homens têm indicação de fazer uma suplementação, uma substituição hormonal, de usar testosterona, mas por indicação estritamente médica. São homens que têm níveis muito baixos e que esses níveis muito baixos acabam acarretando sintomas e problemas para a saúde desses homens. E esses homens têm indicação de utilizar de uma forma correta, de uma forma segura, que é considerado o padrão ouro. Já essas doses acima do fisiológico, suprafisiológicos, utilizadas de uma maneira frequentemente irregular, elas carregam consigo um excesso de risco, um excesso de mortalidade associada ao uso dessas medicações. Inclusive, existe uma nova tentativa dos nossos conselhos, das nossas sociedades que nos representam, de tentar proibir também a manufatura de hormônios que não são considerados aprovados pela Anvisa, que existem muitos hormônios que são manipulados, que não são aprovados pela Anvisa, mas são manipulados e vendidos de uma maneira, vamos dizer, não mais correta possível, mas de alguma forma são prescritas e são utilizadas de uma forma que se considera irregular. Então existe uma nova tentativa também de tentar coibir, inclusive, a manufatura de substâncias que não são consideradas seguras ou corretas. Você falou ali sobre o uso correto dos hormônios masculinos, né? As mulheres têm a menopausa e os homens têm a andropausa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa etapa da vida, né? Exatamente. Características e necessidades, assim. Exato, né? E sabe que não existe assim um paralelo perfeito entre a menopausa e o que se fala como andropausa. O termo técnico para essa andropausa, que não é um termo que a gente aceita ele, vamos dizer, tecnicamente, ele seria o deficiência, o déficit androgênico do envelhecimento masculino.
Porque ele não é uma menopausa. A menopausa na mulher, ela vai estar associada a uma ausência de ovulação e uma ausência de produção dos hormônios que caracterizam a vida fértil da mulher, né? Os hormônios, né? Estrogênios, progestágenos, que fazem aquele ciclo menstrual na mulher, eles vão cair abruptamente e a mulher vai parar de ovular. O homem, ele não para de produzir espermatozoides, a função reprodutiva do homem, por mais que ela seja afetada pela idade, ela não cessa completamente a partir de um determinado ponto. Então vamos dizer assim, e nem a produção hormonal, ela cessa subitamente a partir de um determinado ponto. Então não existe uma andropausa de verdade, assim, isso não é um termo correto, mas existe um déficit de androgênios, um déficit de testosterona também, que é característico do homem após os 40, 45, 50, 60 anos, que a gente sabe que, por exemplo, após os 50 ou 60 anos, 20 a 25% dos homens vão ter uma redução desses níveis e alguns deles vão se beneficiar da utilização de hormônios de uma forma prescrita por um médico ético e correto que vai prescrever essas medicações na posologia e na forma correta. Quando a gente fala, né, em saúde do homem, na memória coletiva vem muitas questões relacionadas a câncer de próstata, né? Como o senhor falou antes, em referência até ao Novembro Azul. Mas me lembro da nossa outra conversa que o senhor frisou muito a importância dos cuidados em relação ao câncer de testículo. Isso, então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. É verdade. A questão do câncer de próstata, ele é o tumor maligno mais comum no homem, assim como o tumor de mama é o tumor maligno mais comum na mulher. Então existe um paralelo entre homens e mulheres nesse sentido. Eu sempre lembro, excetuando-se os cânceres de pele. Os tumores de pele, os tumorzinhos de pele, aqueles tumores, né, são os mais frequentes, são os tumores mais frequentes. Mas excetuando-se esses tumores de pele, que são os mais frequentes em homens e mulheres, os outros tumores malignos mais comuns, o tumor maligno mais comum no homem é próstata e na mulher é mama. Então, por isso tem tanto essa importância de próstata e mama, por serem os tumores mais prevalentes. Hoje se estima que 1 a cada 6 homens irá desenvolver um câncer de próstata ao longo da vida, né? E a frequência nas mulheres também não é muito diferente disso, é próximo disso. Então, existe de fato um paralelo. O câncer de testículo, ele é um outro tumor. Ele não é o tumor, né? Não é o segundo tumor maligno urológico mais comum, que é o de bexiga, nem o terceiro tumor urológico mais comum, que é o de rim. Ele ficaria pelo quinto, sexto lugar, mas ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é a idade que ele acomete. Então, o tumor de testículo, se estima que ele ocorra um caso a 2 casos a cada 100 a 200 mil habitantes ano, né? Então ele não é tão frequente assim, mas ele é o tumor mais frequente em homens jovens. Então, se a gente avaliar a faixa etária dos homens dos 15 aos 35 anos, o tumor de testículo é o tumor que mais frequentemente acomete, o tumor maligno que mais frequentemente acomete essa faixa etária. Então, ele tem uma peculiaridade muito interessante. E por ser um tumor né, que ocorre em um tecido germinativo, é um tecido que se reproduz, que tem uma alta replicação celular, eles evoluem rapidamente. São tumores altamente curáveis, desde que diagnosticados precocemente, e o tempo importa muito, porque como são tumores que tendem a se replicar muito rápido, quanto antes forem tratados, melhor, né? Então, as altas taxas de cura são observadas justamente para aqueles que se conseguem fazer o diagnóstico, né, o mais precocemente possível. Nas mulheres e o câncer de mama, nós temos o autoexame. Também é indicado aos homens? Isso, o autoexame de próstata, a gente não tem como recomendar isso, mas o autoexame testicular, ele é algo que a gente, né, pode realmente considerar fazê-lo.
para muitos homens, especialmente adolescentes, adultos jovens. Não é uma rotina que a gente, como não é tão frequente assim, a gente não consegue nem mesmo comprovar que realmente isso, um autoexame de utilizar de uma forma generalizada, vá realmente ter algum impacto muito significativo, porque pode ser às vezes não ser tão fácil, talvez leve mais o homem ao médico para tirar dúvidas, talvez seja um ponto positivo, mas para populações específicas, por exemplo, homens com fatores de risco para câncer de testículo, a gente recomenda que os homens com fatores de risco para câncer de testículo façam autoexame. E aí eu sinalizo os fatores de risco para o câncer de testículo são a presença de testículos atróficos, testículos que não se desenvolveram adequadamente, e é um fator de risco, um histórico de um testículo não descido na infância, de criptorquidia, isso é um fator de risco, um paciente infértil com diagnóstico de infertilidade, isso é um fator de risco, paciente com histórico familiar, com outros irmãos, tios, pai, um histórico de câncer de testículo, isso é um fator de risco também. Então, para homens que tenham fatores de risco para câncer de testículo, é fortemente recomendado que façam um autoexame testicular, uma vez por mês, no banheiro, o momento que o homem está lá, tomando banho, relaxado, tenta com um exame bimanual, com uma mão, ele pode segurar um pouco a bolsa escrotal, com outra, tentar palpar entre os dedos, deslizar o testículo entre os dedos para tentar perceber alguma alteração, alguma nodularidade. Geralmente é muito nítido, é muito fácil de palpar. Se tem alguma coisa, é facilmente palpável. Se não tem, não precisa tentar ficar achando coisa porque é palpável. Ou tem ou não tem. Né? Palpou, tem, está ali. É muito, muito simples, muito fácil de detectar. Em relação a outros tumores, como o senhor falou, nos rins, bexiga, na própria próstata, os exames recomendados, então, na próstata tem o PSH, né? Isso, o PSA é um exame de sangue que a gente faz como um exame inicial, como um exame de rastreamento inicial, que nos permite avaliar se esse homem tem um maior ou menor risco de já ter ou vir a desenvolver um câncer de próstata, e complementarmente a gente pode lançar a mão também de outras ferramentas que nos ajudam também, como o exame de toque retal, e na eventualidade de alguma alteração do exame de PSA ou do exame de toque retal, a gente pode hoje fazer algum exame de imagem, uma ressonância magnética e após isso considerar fazer uma biópsia de próstata, que é o que vai dar o diagnóstico. Tumor de bexiga, ele já é um tumor um pouco diferente, o sintoma mais comum é a presença de sangue visível na urina, a gente chama de um sangramento indolor, um sangramento que ocorre, sangrou na urina com sangue e sem dor. Então, isso confunde muito porque muitas mulheres, especificamente, têm cistites, que às vezes têm um pouco de sangue na urina, na presença de uma infecção urinária, isso é relativamente comum. Agora, a presença de sangue na urina de uma forma indolor, sangue visível, ele precisa ser investigado, precisa ser avaliado. Exames como ecografias, tomografias, ressonâncias, até exames mais invasivos, citoscopias são por vezes recomendadas. Tumor de rim, também ele é um tumor que não tem uma ferramenta específica para rastrear ele, não tem um exame de sangue, enfim, nada que rastreie. Existem os sintomas, que também são sangramento na urina, o sintoma mais comum, pode ser dor lombar, sangramento na urina, mas esse sintoma de sangramento ele costuma ocorrer de uma forma mais tardia. Então, é de praxe hoje no consultório urológico, em muitos consultórios clínicos, apesar de não haver uma recomendação formal de que todo mundo, a partir de certo ponto, de certa fase da vida, deva fazer um exame de imagem do abdômen, mas é uma prática comum entre urologistas, entre outros médicos clínicos, enfim, que tratam homens e mulheres após os 40, 50 anos, fazer um exame de imagem abdominal, fazer uma ecografia abdominal para olhar aquilo que os olhos não conseguem ver. Então, um exame de imagem abdominal, apesar de não ser algo que a gente possa dizer que se recomende fazer um rastreamento, todo mundo tem que ir lá fazer uma eco agora,
não é verdade, a gente não tem algo que comprove que isso de fato seja efetivo, mas né, dentro de um quadro de uma medicina né, individualizada, em que o médico está avaliando o seu paciente, é um exame frequentemente solicitado e permite que a gente faça um diagnóstico precoce de tumor renal. Aliás, hoje a grandíssima maioria dos tumores renais que a gente faz cirurgia, que a gente trata eles, foram detectados de uma maneira incidental através de uma ecografia, né? Então, invariavelmente é essa maneira que se detecta os tumores de rim. A gente sabe, doutor, que a maior parte da população, ela depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? E então, nós temos 5 eixos da saúde do homem que são preconizados pelo Ministério da Saúde, né? Para tentar acolher esses homens, então, foi regulamentada em 2021 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com 5 eixos, né? Que nós temos o acesso, então, ao sistema e acolhimento, a saúde sexual e saúde reprodutiva, que já falamos também um pouco aqui, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes, que também já foi, né, um tópico que a gente abordou aqui. Nós estamos chegando ao final do Vitalidade de hoje. E eu gostaria que o senhor deixasse, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, recuperasse alguma coisa que acha importante, que as pessoas, principalmente a população masculina, né, ou quem acompanha, esposa, filhos, né, ressaltasse pontos cruciais nesse cuidado. Exato. Né? E se quiser deixar mais alguma orientação, então sinta-se à vontade. Então, tá. Vou deixar as mensagens finais, eu agradeço a oportunidade, é sempre uma honra vir aqui ao programa, né? E eu acho que algumas mensagens a gente pode finalizar, né, com elas. A primeira delas é cuidar, né, do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. O nosso corpo é único, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa fazer exercício físico, tem que tentar ter um sono de qualidade, isso é extremamente importante. O corpo é único e se a gente não cuidar bem dele, ele vai adoecer mais. Então, esse cuidado com o nosso corpo, a nossa fortaleza, ele é importante, a gente tem que cuidar bem dele. A gente precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo manda para a gente. Então, havendo sintomas, havendo sangramento, dor, alguma alteração do padrão normal, procure atendimento, procure, seja o seu médico de confiança, seja um médico específico para aquele sintoma, seja o urologista para questões relacionadas à saúde do homem, mais especificamente, mas essa consciência de não ignorar, não negar os sinais que o nosso corpo manda para a gente. Então, isso acho que é bastante importante, não omitir aquilo que está sendo demonstrado por ele, né? E a última mensagem, né, que vou dizer é mais especificamente em relação ao câncer de próstata. Por ser o tumor mais comum no homem, nós recomendamos, as sociedades médicas recomendam que homens com mais de 50 anos procure o seu médico clínico, o seu médico urologista de confiança para fazer uma avaliação em relação ao risco do câncer de próstata, para aqueles homens com histórico familiar de câncer de próstata ou outros tumores familiares. Existem muitas famílias que têm tumores familiares de mama, de ovário, de intestino, que pode também ter um risco aumentado de câncer de próstata. Então, para pessoas e famílias com síndromes familiares de tumores, com histórico pessoal, pai, mãe, irmãos de câncer de mama, próstata, então esses homens antes ainda dos 50 anos, então a partir dos 40 ou 45 anos, já procurar o seu médico clínico ou o seu médico urologista de confiança para fazer uma avaliação em relação ao seu risco de câncer de próstata. Antes de lhe agradecer pela participação, eu acho que é bem importante nós falarmos de mais uma coisa, que é a saúde mental, né? Que também dentro da integralidade da saúde merece esse destaque, especialmente em tempos tão corridos, né, como a gente percebe agora na atualidade. Perfeito, acho que a saúde mental é algo que jamais deve ser sonegado. Nós homens, me incluo entre eles, tendemos a tentar ser
ser mais fortes e omitir muitas vezes e sintomas relacionados a alterações da nossa saúde mental, como sintomas de ansiedade, depressão, mas que são importantes. Depressão, por exemplo, é uma das principais causas de suicídio, que ainda é uma causa importante de mortalidade entre homens e mulheres. A prevenção a isso, ela é importante. Então, o cuidado com a saúde mental, o aconselhamento com profissionais de saúde mental na identificação de sintomas, ele é algo extremamente prevalente, e o mundo hoje, ele é um mundo que extremamente gerador de ansiedade, é um mundo ansiogênico, a velocidade com que as coisas acontecem, as mensagens instantâneas de rede social, de celular, de WhatsApp, elas geraram uma necessidade de uma conexão constante com os aparelhos de telefone, com as mídias, e uma pressão constante para que as pessoas estejam intensamente conectadas a tudo e a todos os momentos, fazendo com que elas tenham poucos momentos verdadeiros de descanso. Então, o descanso ele é importante, procurar, né, evitar os excessos em relação a mídias sociais, é importante, acho que contribui para reduzir o impacto que a ansiedade pode ter, não só nos adultos, como nas crianças também. Eu acho que tem um impacto e deve ter um olhar muito atento do pai, da mãe, do marido, da esposa. Eu acho que é extremamente importante termos atenção a isso. Ok, muito obrigada, doutor, então, pela sua participação aqui no Vitalidade e por trazer esclarecimentos tão importantes, então, referentes à saúde do homem. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Hoje nosso bate-papo foi sobre a saúde integral do homem e o nosso convidado especial, o médico urologista Marlon Fiorentini. O programa pode ser assistido novamente aqui pelo canal 16 da Claro e também pela página da TV Câmara no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.